Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025, o evangelho que estamos meditando é de autoria de Marcos 8, de 27 a 33. Jesus pergunta aos discípulos o que o mundo diz a respeito dele e volta para os discípulos. E depois de Pedro dar um testemunho bonito de Jesus, né? Tu és o Messias, ungido, Filho de Deus, aquele que era esperado por todos. Ao mesmo tempo, Pedro parece tropeçar no seu próprio testemunho. Aquela fé muito aparentemente madura, alinhada, muito bem centrada, parece não significar para Pedro o caminho da cruz, o caminho da experiência, do dia a dia. Quando Jesus fala, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Este caminho para Pedro parecia ainda estar distante. Ou Pedro imaginava um jeito de ser cristão longe desta realidade. Quando Jesus usa essas palavras que de início para nós são duras, né? Parece agredir até um pouco os nossos ouvidos, Jesus está colocando Pedro no lugar certo, no lugar do discípulo. Quando ele toma Jesus à parte, ele quer ter controle sobre Jesus, ele quer dominar. É como se ele não soubesse a sua posição de discípulo. E Jesus coloca-o no seu devido lugar, né? Então, longe não significa afastado. Vai para longe, né? Como se Jesus estivesse expulsando Pedro. Não, ele está dizendo, vá para trás. O discípulo deve caminhar atrás e não na frente. O discípulo que caminha na frente, ele perde o seu referencial. Ele é distraído com as outras coisas que são mais tentadoras. Agora, aquele que caminha atrás, ele tem os olhos fixos no Mestre. A mensagem do Evangelho de ontem, né? Aquele que é tocado por Jesus, o homem que via com dificuldade, o homem que via os seres humanos como árvore em movimento, ou seja, a desfiguração da identidade. O Evangelho de ontem. Hoje Jesus lembra Pedro isso. Fique atrás, se coloque no seu lugar. Não queira queimar a etapa da vida. Não tenha pressa. Não queira dar voz àquele a quem você deve escutar. Não queira direcionar aquele que é o seu guia. Então, discípulo anda atrás. Discípulo não divide. Cristão sabe o seu devido lugar. Cristão deve saber como se portar, como se apresentar, a quem ter como referência, a quem se dirigir e para onde seguir. Este é a orientação, esta é a orientação, esta é a mensagem que Jesus Cristo nos lembra nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Olha o lindo testemunho dos 2 santos lembrados de hoje. Santos Francisco e Jacinta Marto. Francisco nasceu em 1908 e faleceu em 1919. Jacinta nasceu em 1910 e faleceu em 1920. Morreram jovens.
São jovens pastores de Portugal que assistiram à aparição de Nossa Senhora em Fátima em 1917, canonizados pelo Papa Francisco no dia 13 de maio de 2017, agora recentemente. Pela experiência destas lindas crianças que ouviram a voz, as súplicas de Nossa Senhora em Fátima, pedindo a prática da oração pela paz no mundo, a meditação do Santo Rosário, do Terço. Procuremos também assim, meus irmãos, alimentar a nossa vida de discípulo, o nosso ser cristão, pela prática da oração, pela piedade, pelo temor a Deus, pela consciência da Santa Eucaristia. Que Deus te abençoe a tua família, tua casa, te dê sempre a consciência do ser cristão, a maturidade da fé, a humildade para saber bem qual é nosso devido lugar, né? Para quem eu devo me voltar por inteiro, aonde eu devo fixar o meu olhar em Jesus, nossa luz e nosso guia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.